Então, pessoal, vamos resolver agora esse exercício aqui, que é o nosso exercício que ficou de associação de série, associação em paralelo de resistores, certo? Eu estou gravando aqui de casa, talvez vocês vão escutar um pouco de barulho, que estão construindo aqui do lado, mas eu acho que vai dar para me entenderem bacana. Então, é mais um exercício, faz parte da nossa matéria de eletricidade básica. É muito simples esse exercício, não é? Eu tenho aqui 4 resistores que estão em paralelo, alimentados por uma fonte de 500 volts, certo? 500 volts contínuo. Beleza. Aí eu tenho ciência do valor da minha tensão, que é 500 volts, juntamente com os meus resistores. O primeiro R1 é 200 ohms, o R2 100 ohms, o R3 50 ohms e o R4 25 ohms. A minha questão, ela quer saber a resistência equivalente do meu circuito, ela quer saber o valor de I1, I2, I3, I4 e o IT total do meu circuito, o P1, P2, P3, P4 e o P total do meu circuito. Em outras palavras, ela quer que eu ache a corrente nesse resistor, a corrente nesse resistor, a corrente nesse resistor, a corrente nesse resistor, juntamente com a potência dissipada por cada resistor. Bacana? Então vamos começar achando a resistência equivalente do meu circuito. Eu tenho que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Essa é a fórmula que eu utilizo quando eu tenho resistências em paralelo e preciso achar um resistor equivalente. A gente viu que quando a gente tem resistores em série, a gente faz a soma individual pelo valor de cada resistor. Porém, em paralelo, a gente vai precisar somar o inverso de cada resistor. Bacana? Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. 1 sobre equivalente é igual, eu faço substituição. O R1 vale 200, então 1 sobre 200, mais 1 sobre 100, que é o R2, mais 1 sobre 50, que é o R3, mais 1 sobre 25, que é o R4. Certo? 1 sobre R equivalente vai ser igual. Eu faço o MMC entre esses 4 números, aí vocês veem a forma mais fácil como vocês utilizam para resolver esse método. Geralmente eu faço a multiplicação de todos os que estão aqui embaixo da fração. Nesse caso, ia dar um número muito grande, então eu preferiria usar o 200, certo? Porque eu sei que o 200 é divisível por todos esses números aqui embaixo. Então, 1 sobre R equivalente vai ser igual a 200. 200 dividido por 200 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu coloco 1. Mais 200 dividido por 100 dá 2. 100 vezes 1, 2. Mais 200 dividido por 50 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 200 dividido por 25 dá 8. Vezes 1, 8. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 200. 1 mais 2 mais 4 mais 8 é igual a 15. Aqui eu faço um x, né? Então vai ficar 1 vezes 200, que dá 200. E R equivalente vezes 15, que dá 15 R equivalente. Continua aqui meu cálculo. O 15 que está multiplicando o R equivalente passa dividindo para o outro lado. 200 dividido por 15, 13,33 aproximadamente. Entendeu? Então, a resistência equivalente dá 13,33 ohms, aproximadamente. Beleza. Resolvi a primeira questão. Achei a resistência equivalente. Agora, eu vou achar a corrente em cada um desses resistores. I1, eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. A tensão 1 é igual a R1 vezes o I1. A tensão 1, quanto é que vale a tensão que está nesse resistor? Ora, todos esses resistores estão em paralelo ligados a uma fonte de 500 volts. Então, esse resistor vai ter uma tensão, uma DDP nos terminais deles de 500 volts, esse 500 volts, esse 500 volts e esse 500 volts. Porque na associação em paralelo de resistores, eles estão sobre o mesmo potencial. Portanto, esses 4 têm 500 volts em seus terminais. Tudo bem, então a tensão no resistor 1 é 500, igual o valor dele, 200 ohms, vezes a corrente que atravessa esse resistor. Aqui é uma conta simples, eu isolo o I1, o 200 que está multiplicando esse lado da equação passa para o outro lado dividindo, 500 volts dividido por 200 ohms igual a 2,5 amperes, ou seja, passa 2,5 amperes nesse resistor. Faço o mesmo processo com os outros. A tensão no resistor 2 também é 500 volts, por quê? Porque eles estão ligados em série, aliás, em paralelo, eles estão ligados em paralelo, portanto a tensão nos terminais deles são a mesma. 500 igual a 100 vezes I2,
e 2 vai ser igual a 500 dividido por 100, e 2 é igual a 5 amperes. Logo, a corrente I1 é igual a 2,5 e 2 é igual a 5 amperes. Opa, desfocou aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo focar de novo. Acho que dá para entender aí. Então, bacana. Achei a corrente. Deixa eu ver se ele foca. Então, achei a corrente de 5 amperes. Vou no U3. Usa a mesma lógica. É 500 volts a tensão e o resistor vale 50 ohms. 500 dividido por 50, 10 amperes. O U4, a mesma lógica. É 500 volts a tensão, o resistor vale 25 ohms. 500 por 25, 20 amperes. Portanto, a corrente I1 é 2,5, I2, 5 amperes, I3, 10 amperes e I4, 20 amperes. Agora eu vou achar a potência dissipada em cada um desses resistores. A potência P1, que é a potência no resistor 1, vai ser igual a tensão no resistor 1 vezes a corrente que atravessa o resistor. A tensão é 500 volts e a corrente, a gente acabou de achar, 2,5 amperes. Então, substituo na minha fórmula 2,5. Portanto, o P1 vai ser igual a 1.250 watts ou 1.250 watts. No P2 eu uso a mesma lógica. Eu tenho que a tensão P2, a potência P2 é igual a tensão no resistor 2 vezes a corrente que atravessa o resistor. P2 vai ser igual a 500, que é a tensão, que eles estão em paralelo, vezes 5, que é a corrente que a gente achou, que vai dar 2.500 watts. Show de bola. Acho o P3 da mesma forma. P3 vai ser igual a U3 vezes U3. U é 500 e o I3 a gente achou que é 10. Então, vai dar 500 vezes 10, 5.000 watts ou 5.000 watts. E a gente utiliza o mesmo raciocínio para achar o P4, que dá 10.000 watts. A corrente, que é 20, vezes a tensão, que é 500. Show de bola. Então, nesse exercício aqui, eu achei a resistência equivalente, certo? Esse primeiro quadrado aqui. Nesse segundo quadro, eu achei a corrente em cada um desses resistores. E nesse terceiro, eu achei a potência individual dissipada por cada resistor. Agora, eu vou precisar achar a corrente total do meu circuito e a potência total do meu circuito. Ora, a minha corrente total do meu circuito, eu posso simplesmente somar as correntes individuais, porque na associação em resistor em paralelo, as correntes se dividem enquanto a tensão se mantém constante. Então, se eu somasse 2,5 mais 5 mais 10 mais 20, eu conseguiria achar a corrente total do meu circuito. A corrente total do meu circuito seria a soma individual de cada corrente em cada resistor. Mas eu posso também achar a corrente total utilizando também a lei de Ohm. A tensão total é 500 e a resistência equivalente é 13,33 vezes o meu I total. O meu I total é 500 volts dividido por 13,33, que dá 37,5 amperes aproximadamente. Ou seja, a corrente total do meu circuito ela vai ser calculada utilizando a tensão total, que é 500, e a resistência equivalente a cada um daqueles 4 resistores. A resistência equivalente a cada um daqueles 4 resistores vale 13,33 ohms, tá bem aqui, ó. Então, eu posso utilizar esse valor e eu acho a minha corrente total, que é de 37,5 amperes. Eu acho que a câmera desfocou porque eu aproximei a caneta muito próximo. Aí ele está focando na caneta. Então, eu tenho que é 37,5 amperes a corrente total do meu circuito. Como eu sei se esse meu cálculo está certo? Basta eu somar as correntes individuais. 20 mais 10 dá 30, mais 5 dá 35, mais 2,5 dá 37,5. Beleza? Então, o meu cálculo de corrente está certo. O mesmo raciocínio eu aplico à potência do meu circuito. A potência total do meu circuito é a soma da potência dissipada individualmente por cada resistor. Então, poderia somar essa potência, mais essa potência, mais essa potência, mais essa potência. Bacana. Mas eu também posso utilizar o cálculo da fórmula da potência. Potência é igual a tensão vezes a corrente, para achar a potência total do meu circuito. Então, a tensão total do meu circuito é 500 volts. Então, 500 volts. E a corrente total do meu circuito, acabei de calcular, é 37,5 amperes. 500 volts vezes 37,5 amperes é igual a 18.750 watts ou watts. Então, a potência total do meu circuito é 18.750 watts. Para saber se esse meu cálculo está certo, basta eu somar essas potências aqui individuais, que eu vou ter o mesmo valor, 18.750 watts. Bacana? Eu poderia também calcular a potência usando algumas daquelas outras duas fórmulas, né, que a gente já conhece, que é P, essa aqui é a mais fácil, P igual a vezes I,
e tem a lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. Então eu posso substituir esse U aqui, ó, nessa fórmula, por R vezes I. Então a potência é igual a R vezes I vezes I. Portanto, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Ou eu também posso utilizar uma outra fórmula, isolando aqui o I, porque o I na lei de Ohm é igual a U sobre R. Então, eu pego a fórmula da potência básica, potência vezes a tensão vezes a corrente. Potência é igual a tensão vezes a corrente é igual a U sobre R. U sobre R. Portanto, potência também pode ser calculada utilizando o quadrado da tensão dividido pelo valor da resistência. Então, eu tenho alguma dessas fórmulas. Eu utilizei essa fórmula aqui, que é a mais fácil, a mais básica, mas também, na ausência da tensão, eu poderia utilizar essa fórmula, e na ausência da corrente, eu poderia utilizar essa fórmula, beleza? Então, aqui não é uma aula, não é para explicar o assunto, mas para explicar essa questão. Então, esse é o meu valor. A gente vai pegar esse circuito aqui que a gente montou, e a gente vai montar ele na prática, no protoboard, certo? Vamos levar o multímetro e a gente vai ver na prática o valor de tensão em cada terminal, em cada resistor e também a corrente que passa em cada resistor. Lembrando que a minha corrente eu vou ter que medir sempre em série. Esse é assunto para a próxima aula. Então essa é a resolução do problema. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim. E a gente vai continuar essa aula na próxima semana. Valeu, pessoal!